O trabalhar como autônomo é legal. Se você não, tipo assim, coisa que eu não sabia fazer. Ela falou que eu teria falado mal dela. Eu não falei. Ela nunca vai acreditar em mim. Fazer o quê? Falou com quem? Hã? Disseram pra ela que eu teria falado mal dela. Mas quem disseram? Pra saber. Ou ninguém? Ninguém. Eu não vou ficar procurando também. Aí eu conversei com a Nath, porque a cara conversou sobre isso com a Nath, eu queria saber a opinião da Nath. Não importa a opinião. Das pessoas que eu quero bem. Ela já me falou mais umas coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. Por exemplo, que minha mudança com a Manu soava com falsidade. Porque no começo eu falava mal dela e depois agora eu tô de bem com ela. E realmente tô. Só que ninguém sabe. Que tu sabe, por exemplo. Eu sentei pra conversar com ela mais de uma vez. E que eu sei mais da história dela do que muita gente aqui dentro. Isso ninguém sabe. Tu sabe, por exemplo. O Deus sabe. O resto não sabe. Aí o resto me chama de falso. Que eu sentar ontem e pedir desculpas pra Ângeles pode soar como estar jogando, que as pessoas... Ninguém sabe o teor da conversa. Que tu sabe. Sabe que não tem nada de jogador nisso. Sabe que eu vou seguir votando nela, ela vai seguir não gostando de mim. Por isso sou como falso. Que eu me dar bem com as pessoas e tentar amenizar muitas vezes as coisas. É que eu sou o jogador. Quero agradar demais. Que aí, tipo, aí falou também umas coisas nesse sentido. Que parece que eu sou o jogador, que eu e o Dan a gente faz e acontece. E que o fato de eu querer me dar bem com as pessoas quer dizer que eu tô. Entende? Entendo. Mas ó, na verdade. Eu falei pra ela assim, cara, tem uma coisa muito diferente entre amenizar algumas situações e tentar agradar, sabe? Eu não tento agradar ninguém. Não tento, sabe? Eu só gosto de me dar bem com as pessoas, eu só gosto. E eu não vou ficar falando mal das pessoas só por falar. Só pra tenho que tomar um partido. Ser a favor ou contra aquela pessoa. Isso não existe. Não existe. E eu falei, se pra ganhar um pau, 1 milhão, tem que ser assim, não vou ganhar. Não vou ganhar, Paulinho. Não é porque eu falei mal da Manu, eu conheci a guria, coisa que ninguém sabe. Eu sentei pra conversar com ela 2 vezes. O dia que deu briga, eu fui na piscina com ela mais de 1 hora, conversando. Depois daquela dia da briga, só eu com ela na piscina conversando. Que mudou totalmente a minha opinião. Já tinha mudado mais ainda. Ninguém sabe. E aí querem me julgar por isso. O que eu posso fazer? Foda-se. Na verdade, eu acho que, sabe, você tá falando isso, você tem que ligar o foda-se pra essas pessoas, porque o Brasil tá Não sei quem é, cara. Pra mim é todo mundo, então. também não sei quem. Pra mim, sabe, tirando com as pessoas que eu sei que não iam falar, pra mim é todo mundo. Você fala. É porque aqui o negócio é assim agora, ninguém falou, né? Ninguém falaram. Flavinha, eu acho tão... Sabe, tio, não sei se é diferença, tá? Tu tá vendo como eu sou, tu é amigo 24 por dia, não sei se é diferente, cara, não sei querer mal as pessoas, não sei mal gostar. Já falando, sabe com quem? Eu pedi desculpas pra Ângeles, é o que pode me fuder aqui dentro. Em questão de jogo, pode me fuder. Vamos falar, já estão falando. Mas ó, você Entende? tem que entender. Aí porque brigou um dia e agora tá. Entende? Só Mas que, todo mundo brigou com ela e hoje todo mundo mas aí aqui, ó. Lembra a hora que eu fui te falar e Flavinha, tu a fim de falar com ela? Aí te pergunto, em algum momento eu perguntei pra ti, Flavinha, qual a consequência disso aqui dentro?
Em nenhum momento eu te perguntei isso. Em nenhum momento eu me preocupei. Pensei se, o que as pessoas vão pensar, não. Nunca, sabe? Eu só te perguntei, tu acha que é certo esse meu sentimento, minha vontade. Então, Isso que importa, Flavinha, sabe? E isso, pra finalizar assim, aquilo que a gente acha que é certo, Flavinha, é muito maior que 1 milhão, cara. Muito maior. Então, mas aí você tem que continuar agindo assim. Isso aqui, ó, é assim, cada hora um vai julgar o outro. E foda-se, porque você tá sendo verdadeiro, o público vai ver, entendeu? É doído só. É, mas aqui... É muito doído, cara. É muito doído. Mas aqui é assim, cada hora vai ser com um. Cada hora vai ser com um e vai ser difícil. Não sei fazer isso, cara. Mas isso aí a gente fica chateado, claro que fica, das pessoas estarem julgando, mas aqui é assim mesmo. Tem que ligar o foda-se, acreditar no que você tá fazendo. Mas acreditar. Que o Brasil vai ver. Mas me soa assim, ficar sozinho, sabe, numa ilha, parece, cara. Entende, Flávio? Eu nunca pensei que querer o bem das pessoas fosse mal visto. Entende? Ó, tô mal com isso. Sim, eu tenho que ligar o foda-se, eu tenho. Não, ficar chateado é normal também, entendeu? Mas cara, eu não consigo nem andar pra eu olhar na cara das pessoas, sabe? Mas na cara das pessoas não, na cara de quem falou isso. De Quem é? Quem é? Eu sei quem não é. É, mas isso também é foda, né? Porque igual aquele negócio que eu falei do Dan. Depois eu falei com ele quem era. Tu quer? Oi? Que negócio? O negócio do Dan que eu tinha falado com ele. Aí depois eu acabei falando. Porque é foda esse negócio de não sei quem me falou, não sei quem me falou, né? Mas quem? Quem falou? Mas ao que parece é um sentimento generalizado, assim. Eu acho. Não sei se é assim generalizado, não. Fico triste, sabe? Que o que eu tenho que botar na minha cabeça já tá, mas eu tenho que fazer isso prevalecer aqui. Eu tenho que fazer valer as minhas convicções, entende? E foda-se, cara. E se eu cair numa roça pro público escolher que eu vou pra casa, eu sigo estando certo. É. Não quer dizer que porque o público me mandou pra casa que entende que eu estava errado. Não. Mas o público normalmente escolhe certo. Não gosto de ficar nessa briga com alguém, sabe? De quem tá mais certo. Aí tu acha que eu tô agindo de alguma coisa errada aqui, fato? Eu não acho. Tu vê alguma coisa que eu faço assim, que fala, sei lá, Rodrigo? Não, eu não vejo, mas talvez porque eu convivo muito com você, né? Eu não digo assim aquelas coisas, isso pode parecer, porque essa coisa do isso pode parecer ruim, não me importa. Eu tô pouco fudendo, sabe? E se eu falei com a Angelis aqui é porque eu tô pouco fudendo que me olha falando com ela. Pouco fudendo mesmo. Se eu estivesse preocupado, eu falar com ela lá na puta que pariu. Mas minha conduta aqui não tá errada, pá. Não tá. Mas Tu não me vê falando mal das pessoas, cara. Sabe? Quando eu falei mal da Angelis e da Manu, porque andava com a Angelis, já vi que foi uma puta merda que eu falei. Tentei voltar atrás, sabe? Não entendo as pessoas que não convivem, mas isso faz a gente pensar, sabe? Aí passa pela cabeça, bom, vamos mudar de comportamento. Não por mim, mas não por mim, mas por pensar que eu tô tratando bem pessoas que pensam mal de mim. E tu fica com isso na cabeça, mas peraí, eu tô sendo educado, simpático com pessoas que acham que isso é falsidade.
Então, peraí, na verdade, então falsos são essas pessoas que recebem esse meu carinho, que é totalmente sem nenhum apego a qualquer outra intenção, entende? E ficam achando que eu sou falso. Então, quem é que tá errado nessa história? Sou eu que trato bem as pessoas sem qualquer pretensão, ou aqueles que recebem e me julgam, entende? Bom, sei lá, cara, só acho que quando eu vou dormir eu tô tranquilo, sabe? Pô, nenhum dia aqui, talvez alguns dias, virtude das coisas que eu falei da Ângeles ali, por ter falado algumas coisas da Manu, eu tenho dormido mal mesmo. De arrependido, não é arrependido, envergonhado. De ficar envergonhado mesmo. Fala de alguém. Não, tudo bem, mas eu penso, sabe, não vou ficar uma hora fala de alguém. Porque se eu fosse ficar nessas de todo mundo fala, eu também iria falar mal dos outros pelas costas. Porque todo mundo fala. Não, mas eu, por exemplo, eu Sim. falo das pessoas que eu sei que não estão agindo corretamente. Que eu não sinto verdade. E de todo mundo falar de alguém, todo mundo fala. Aí não tem jeito. Igual você falou da Ângela, no certo Sim, momento, falou da falei. Manu, isso aí todo mundo fala. Mas é muito chato falar, muito chato. Nossa, dá vontade de ir embora, cara. Dá vontade de ir embora, cara. Isso aqui é muito difícil. De ver assim, cara, não preciso disso, E é sabe? assim, é todo mundo julgando, isso aqui é pra isso. Tem que ser forte e acreditar no que você faz. E ó, o Dante contou porque eu conversei com ele nesse dia. Ah, mais ou menos. Pois é. E eu falei com ele que antes eu ficava preocupada com muita coisa. Do que podia parecer ou não. Que hoje eu acredito no que eu faço e ó. E provavelmente, terça-feira, eu vou chocar muito. Não sei que consequência vai ter isso, mas estou fazendo o que eu estou sentindo que eu tô... Vai botar no Thiago? Ele falou de mim também. Oi? Ele falou de mim também. O que ele falou? E eu vou falar isso, eu vou falar assim, tô votando nessa pessoa, tal, E tu sabe o que ele falou? Pessoa De mim. falou isso. Não, de mim que ele falou. Que vocês são falsos, que vocês manipulam. E eu vou falar assim, vou falar ao vivo, falar. Porque essa pessoa falou mal de pessoas com quem eu convivo e depois foi lá, chegou muito perto e tal. Vou falar um monte. E não só eu vou falar. Agora que tu me falou, isso me faz. E não só eu vou falar isso. Tu não ia me falar isso. Hã? Não ia me falar isso. Achei que o Dan já tinha te falado. Que eu Não, conversei com o Dan sobre isso. O de mim não. Ah, é de você não. Bom, mas isso me faz. E é por isso que eu tô puta. Eu não tô aguentando ficar perto dele. Isso me faz não ter outra escolha também. Não tô aguentando olhar no olho dele. Nossa. Sabe? Nossa, que bosta. Porque o que aconteceu foi o seguinte. É o que eu falei com o Dan, não isenta a Ângeles da culpa. Tá? Mas, quando começou essa história toda, a Ângeles chegou do teatro pra pedir desculpa do que ela falou no furor, porque ela falou alto na frente de outras pessoas assim. E aí, Flavinha, e você também? Caga ou desocupa a moita? E aí eu falei, desocupa a moita, Tá. pode ficar com quem quiser, não sei o que lá. E aí ela achou que depois ela falou na frente de todo mundo que ficou meio chateada. Aí ela foi lá, foi pedir desculpa pra ele dessa situação. Não falou nome de terceira pessoa, não falou em outra situação de jeito nenhum. Ele botou o nome do Dan. Aí, na hora que ele veio me contar, ele falou comigo que ela tinha botado o nome do Dan. Aí eu falei assim, então vou lá chamar ela pra esclarecer isso. Não precisa, não vai fazer isso. Ela não tinha posto não sei o que lá, nele, não sei o que lá. Falei, vou chamar ela assim. Aí chamei ela. E ela tá errada várias vezes, mas ela bate no peito e fala o que ela falou. A Dura falou assim, eu não falei nome de ninguém.
Quem virou na mesa e colocou a letra assim, não sei o que lá, e começou a falar foi o moço e tal. Aí na hora ele mudou. Não é, fui eu que falei mesmo e tal, tal. Nossa. Daí, o que aconteceu? Ele, o casal da questão, a situação, não éramos eu e ele. Se ele tivesse saído da conversa e vindo conversar comigo, o negócio podia ter acabado ali. Não precisava ir ter aquela exposição toda. Só que aí ele foi falando com todo mundo da história. E aí botou vocês tudo como se a Ângela tivesse feito aquele inferno todo. Aí eu cheguei pra ele, falei isso e tal. Ele falou, não, tô errado mesmo, não devia ter feito isso. Falei um monte com ele. Aproveitei, virei e falei assim, então vamos falar aqui agora, com os pingos nos is. Como é que tá a nossa história pra você depois de tudo que a gente conversou? Porque parece que depois de tudo que a gente conversou, ainda tem alguma coisa. Aí ele virou e falou assim, não, é o que a gente conversou, porque realmente a gente tinha conversado, só que às vezes parecia pra ele que a gente tinha conversado. Nossa, ele virou e falou assim, não, realmente, nós somos só amigos, como a gente conversou. Aí eu falei assim, então tá, nós somos só amigos, né? Porque a gente conversou e às vezes parece que não, porque continua alguma coisa. Eu falei, então vamos falar aqui escrachado, nós somos só amigos, não tem nada, não vai acontecer nada, nem aqui e nem lá fora, não é isso? Ele, é isso mesmo, é isso que a gente conversou. Eu falei, ótimo, então tá esclarecido. Beleza. A partir daí, que foi o dia da votação, antes da votação, eu fiquei louca pensando o que eu fazia, porque eu comecei a enxergar que a Ângela estava errada, mas que ela não tinha feito o auê todo. E comecei a enxergar outras coisas nele. Aí eu não sabia em quem votar, fiquei louquinha. Não queria pré-julgar também pensando que o Thiago poderia estar errado, porque pra mim isso é muito mais complicado, eu achar isso dele, porque foi uma pessoa que gostou de mim, entendeu? Então eu tá falando isso agora, pra mim é muito difícil, porque eu posso estar sendo muito julgada por estar falando isso. Mas aí eu comecei a perceber um monte de coisa. Aí depois da votação, eu fui lá na casa da árvore, comecei a conversar com outra pessoa. A outra pessoa estava percebendo a mesma coisa que eu. E aí fomos ligando os fatos. Chega para um, vira e fala assim, ó, voto em você só depois que eu tiver votado em tal pessoa. Aí depois chega na outra pessoa e falou coisa completamente diferente, sabe? Aí eu e quem estava lá lembra exatamente de falar de você e do Dan, sabe? E aí, de repente, tudo bem naquela época que era mais afastado de vocês. Só que aí, de repente, ele chegou de tal forma perto de vocês e virou amigo de vocês, que aí todo mundo começou a achar errado também. Ué, como assim? Falou e de repente vira amigo. Tanto que um dia na cozinha eu não aguentei também, virei pra ele e falei assim, você tá apaixonado pelo nosso grupo, né? Porque você não para de perseguir a gente aqui e tal, tá apaixonado, deve estar querendo passar pro nosso grupo. Ele falou assim, eles são falsos e... Tipo, da gente, falou assim, que vocês são então. falsos que você joga. Nossa. O Dudão ainda falou manipulador. Falou que você joga, que vocês não jogam. Cara, a gente tava há 2, 3 dias. Pois é, mas aí que a gente percebeu que ele faz isso não só... Ele tá bonzinho com todo mundo, porque aí ele chega e fala um negócio assim com uma pessoa. Ontem, na hora das perguntas, que a Nath falou que uma pessoa que decepcionou foi ele. Você viu que na hora que o Rai foi entrevistar ele, sim, deu um o Rai cutucado. ficou cutucando, entendeu? Sim. Porque ele tá fazendo só coisa assim, sabe? Ele virou pra mim e falou, virou pro Rai e fala uma coisa de grupo, vira pra mim e fala que ele que é o cabeça do grupo. Vira lá e fala que os melhores amigos dele, nananana. Aí vira pra mim e fala que o Vitinho que é o parceiro dele. Então foi um monte de coisa que foi juntando, que o Rodrigo, numa boa... Destino de osso. Você tá me vendo conversando com ele? Não tô, eu não tô conseguindo. Já vi que não. Eu não tô conseguindo olhar na cara dele. O Rai também não tá conseguindo olhar na cara dele. Essa semana a gente tava conversando ainda, cara. A gente conversa super na boa, assim, sabe? Mas é engraçado que ele puxa uns papos de voto. Mas a gente não fica em lado dele. Então, sabe? aí é o que eu falei com o Dan. Tudo bem. Eu não votei na Ângela naquela hora porque eu estava enxergando isso. E ao mesmo tempo eu não sabia se eu estava certo sobre o Thiago para ainda votar nele, entendeu? Aí o que eu pensei é o seguinte, tudo bem, a Ângela faz as coisas, mas todo mundo já sabe, todo mundo já está cansado de saber.
Agora, quem que é o pior? É o que se faz de bonzinho pra todo Não, mundo, que hoje- é o queridinho da casa, só que... Olha, claro, Eu vou Aqui, te falar, né, na mesinha? eu vou te falar a mesma coisa que eu falei com o Sacro. ou é o bonzinho, que Então, fica fala bonzinho assim, com ó. todo mundo na casa e fica fazendo isso. É muito pior. Eu te falo, mesma coisa que eu falei na época do Sacro. Na época o Sacro era muito pior do que Anjos, porque incomodava muito mais, falava muito merda. Aí hoje bota Anjos e Thiago, pô, Thiago muito pior. Muito pior. Entendeu? Eu e o Rai não estamos conseguindo Pô. olhar pra ele. Cara, nossa, eu fico muito, me sinto E aí, idiota. Rodrigo, eu já fico pensando tanto, e pensa bem como é que é complicado pra minha situação. De votar numa pessoa assim, uma pessoa que foi afim de mim, e tal, numa pessoa que, sabe, é muito difícil. E Cara, tipo, a gente falando essa semana, pô, que legal vai ser ver todo mundo. Eu ainda falei pra ele assim, uma puta de uma unidade, porra, tia, que bom que vai ser a gente na próxima prova, né? Porque daí, tipo, se um ganhar imunidade, outra a coisa, gente consegue se outra coisa, proteger já todo falou mundo. e tá gravado, que na prova só ia com você ou com o Dan, porque queria ver sangue nos olhos. Seria você ou o Dan. Não, eu indo super na boa com Que ele ela. ia esperar rodar, se fosse preciso, pra ir com vocês dois. Tá gravado. Não, eu indo super em E cima do doce, cara. aí eu comecei a ficar puta. E eu querendo ir com ele, pra proteger ele e o E era Vitinho. por isso, porque eu queria falar na hora certa também, não ia, sabe? Tanto que aí, também na hora que vocês brincavam comigo e paravam de brincar, aí eu ficava puta porque pensava, tá, ninguém tá pensando o que eu tô sentindo sobre essa história. E é essa história de que você tá sendo vítima, você tá sendo vítima não, você tá sendo vilã. Eu falei, ó, desliguei, foda-se, falei, ninguém sabe o meu sentimento, ninguém sabe se eu choro por aí, por alguma outra coisa e tal, então eu não vou preocupar com isso, eu vou preocupar com o que eu tô sentindo, se eu tô sendo verdadeiro ou não. E aí eu ficava puta porque eu comecei a pensar se até essa externação de sentimento, esse negócio todo pra ficar ou apaixonado, se isso aí era verdade, sabe? Eu comecei a pensar um monte de coisa. E não só eu enxerguei, a Nath enxergou, tanto que falou ontem lá nas perguntas. Você viu, né? Muita gente enxergou. E eu falei, ainda bem que eu não enxerguei sozinha, porque eu tava pensando se eu tava ficando... Cara, tipo assim, ó, eu tinha notado que ele... E eu não quis falar a primeira vez que eu conversei com o Dan, e não quis falar aquela primeira vez que eu conversei com você, porque pra mim isso é muito difícil, porque pode envolver um monte de coisa. O pessoal lá fora não, porque tá vendo que tá gravado. Mas o pessoal aqui dentro da casa, que eu falo uma coisa assim, ainda bem que as pessoas perceberam também, porque se só eu falasse uma coisa assim, ia pensar que era coisa de bobeirinha, às vezes até de mulher, de... Pô, mas deixa eu te falar que comigo nunca teve qualquer coisa nesse sentido, assim, dele tentar Mas ele já tentou falar de volta. falar assim, mas nada que tivesse... Mas falar assim, quem tu acha? Eu falei, cara, eu acho que na linha do grupo eu sou... Eu falei, eu acho que eu sou o tal, na linha do grupo. Eu falei pra ele assim, cara, eu acho que na linha do grupo eu fico ali em segundo, terceiro, falei, né? Quero que chegar eu, isso aí não é segredo. Teve um dia que eu tava chateada com alguma coisa aqui Eu tudo ali, né? Vai saber quem é, primeiro, segundo, terceiro, não sei. que eu tava chateada aqui na casa e tal. E aí, por eu conversar muito com vocês, ele chegou e virou e falou assim, me fala quem te magoou. Foi ele, né? Falando do Dan. Ele que te magoou e tal. Sabia que ia chegar a hora disso acontecer. Já te falei. Não pode confiar. Eu olhei e falei assim, não faz nada comigo, não. Mas como que eu não... me sentindo idiota. Eu comecei a perceber nesse dia da Ângela. Porque o auê todo. E aí, na hora que chamaram os dois, a história mudou. E eu falando ali com ele sobre a E prova, aí, o que aconteceu? boa, cara. Aí aconteceu Felizão porque eu consegui negócio proteger todo. ele, sabe? Ou proteger o Vitinho, fiquei feliz que eu consegui, sabe, proteger. Se fosse o caso, né? Nossa, cara, nossa. Até me perguntaram, falaram assim, vocês que vão dar uma imunidade. Aí até me perguntaram se vão dar pro Thiago, eu falei assim, até então eu não tinha conversado com vocês. Eu falei assim, os meninos podem bater o pé o tanto que for, que eu vou bater o pé, que não vai ser pra ele. Não, mas até então, tipo, seria alguém que eu iria votar. Ou ele ou o Vitor, né? Por óbvio, mas... Pois é, a gente poderia
Eu até falei assim, posso dar pro Vitinho. Pra ele eu não concordo, não. Mesmo que seja a maioria no grupo. Flávio, mas isso é muito grave o que você tá falando. E eu só tô falando porque tá gravado. Porque você lembra que eu não queria falar. Eu não queria falar com você, não quis falar com o Dan. Porque pra mim é muito mais complicada ainda a situação. Muito mais. Cara, eu tô me sentindo idiota de conversar tanto com ele e de confiar mesmo, sabe? Pra mim é muito mais difícil. Muito mais. E pessoas já acham que eu tô jogando com ele, deve estar pensando. Deve estar pensando que eu tô jogando com ele já. Não. Não, porque... Porque todo mundo que percebeu sabe como é que ele tá assim. E sabe que tá todo mundo já percebendo. Nossa, cara, o que eu vou fazer amanhã? Ó, eu não sei, pensa aí. Não, eu nem vou pensar muito. Mas assim... Você tá ligado já. É por isso que eu não votei semana passada, nem na Ângela, nem ele, porque eu pensei nisso no primeiro momento, eu não sabia se eu estava certa, se era coisa que eu estava viajando, mas eu percebi que o negócio ali, porque quem conversou foi eu, ele e ela, entendeu? Então, ontem eu até falei com ela, falei, Ângela, você lembra na conversa e tal, que aí na hora mudou e tudo? Ela falou assim, né? Ela falou, pois é, por isso que eu não votei em você daquela vez e tal. Porque aí tudo bem, ela fez as coisas erradas, mas ela bate no peito e fala que fez. Aí eu comecei a pensar antes da votação, e aí, quem tá pior na história? Aí como a Manu não tava imune, eu falei, eu vou então na Manu. E vou pensar mais sobre Fiquei a semana toda de boa com ele e todo mundo sabendo disso já. Não, todo mundo assim, né? Tem mais ou menos umas, além de mim, umas 2 pessoas perceberam. E ele falou isso pra quem? De mim? Pra quem tava na casa da árvore, eu não lembro quem exatamente, mas tu tava? Eu tava. Então tá. Falei. Meu voto. Aí eu falei com o Raio. Eu falei com o Raio assim, falei, ó, pode falar com ele e se precisar me chamar, me chama. Que eu afirmo que ele falou que ele é o cabeça do grupo, que ele que faz a cabeça do grupo aqui, que o parceiro dele aqui é o Vitinho, tanto que... Só que aí ele chega pra outras pessoas e fala outra coisa, entendeu? Aí que foi juntando. Aí que no que a gente conversou, a gente começou a juntar. Mas o Vitinho não vai nessa, não. Tu acha? Talvez sim. Ah, eu não quero mais pensar. Cara, meu voto aqui é... Tu não sabe o que é, Ângela. Eu tenho motivo pra isso. Eu só sei que... Mas nessas... Mas pensa bem, não toma nenhuma atitude agora, assim, no impulso. Não. Pensa no jogo também. Pensa. Nossa. Eu devo votar no Thiago, tu não ficar pensando lá, é amigo da Ângela agora. Se bem que... Nossa, Pensa com calma, não